Mais uma vez aqui, pessoal, para dar uma dicasinha para vocês, para que vocês mesmos possam desenvolver melhorias dentro da sua própria oficina, certo? Então, o que é que eu trago dessa vez para mostrar para vocês? Uma fonte de bancada, certo? Isso aqui, isso é uma fonte ATX, né? É uma fonte que é encontrada dentro da CPU do computador, né? Muitas vezes a gente já tem um computador que está com defeito, né? Joga fora, e muitas vezes essa fonte ainda está em bom estado, né? Ainda pode ser utilizada para alguma coisa, né? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei as tensões dessa fonte, né? E trouxe para fora dela. Aqui dentro da fonte ela tem umas tensões diferentes, né? No caso aqui eu tenho uma tensão de 12 volts, né? 5 volts e 3.3 volts, né? Então aqui é uma fonte, não é um carregador de bateria, é uma fonte, não serve para carregar bateria, certo? Só para usar na bancada para alimentar alguns componentes que você vai fazer teste, certo? Então eu não fiz essa fonte, eu apenas peguei a fonte e fiz algumas modificações, né? Algumas alterações na fonte, certo? Por exemplo, trouxe aqui para fora dela, né, um borne, né, uns borne. Então nesse primeiro borne aqui eu tenho 12 volts, né? Segundo borne 3 volts, terceiro borne 3,3 volts e por último aqui o borne negativo, né, um neutro, né? Trouxe um neutro também para poder já ter aqui fora da fonte, certo? Lembrando que eu não fiz essa fonte, apenas peguei essas tensões que já existe essas três tensões diferentes, né, dentro da placa, né? Então fiz só uma adaptação, coloquei elas aqui, certo? Qual a importância dessa fonte? Você vai ter uma fonte de testes na própria bancada. Muitas vezes a gente usa bateria, tem uma bateria mais ou menos dentro da oficina e guarda para ficar fazendo esse tipo de teste em bancada. Só que a bateria, com o tempo, ela parada ali, chega uma hora que ela não presta mais, não vai pegar mais nem carga, né? Então essa fonte aqui, ligou na tomada lá, a partir da hora que você ligar na tomada, já tem uma chavezinha aqui, ó. A partir da hora que eu liguei a chave, já coloquei um LED aqui, para informar que a fonte tá ligada na tomada, né? Tem um cooler aqui para poder tirar o calor dentro da fonte, né? Para poder, se você for fazer um uso de muito tempo, não correr o risco que a fonte tenha um superaquecimento e venha a queimar a fonte, certo? E ainda tem a questão da proteção. Eu peguei a função de reset da fonte e trouxe aqui para cá, né? Coloquei um botão de reset, ó. Para que serve esse botão de reset? Para não correr o risco de você fazer, por exemplo, fazer um teste na unidade, né? Num módulo, que é um equipamento muito sensível, né? E colocar isso aqui para não correr o risco de queimar o módulo. Se eu der qualquer curto aqui, por exemplo, pegar aqui o positivo e sem querer encostar no negativo, a fonte automaticamente desliga, ó. Você viu que automaticamente ela desligou, né? Para não correr o risco de testar um componente em curto, né? E para não correr o risco de queimar nem a fonte, danificar a fonte, né? E nem danificar também o componente. A partir da hora que ela desativou automaticamente, dou só um toquezinho aqui no reset, ó, e ela já vai ativar, voltar a funcionar novamente. Então isso aqui é um modo de proteção que eu coloquei para não correr o risco de você queimar o componente na hora do teste ou mesmo danificar a fonte no caso do componente em curto, certo? Então a gente vai aqui agora conferir as tensões para ver se realmente bate essas tensões que eu passei para vocês, né? Vou pegar aqui o multiteste, né? Colocar aqui na escala de 20 volts DC, que é para testar a tensão contínua, no caso aqui é uma tensão contínua, né? Então eu vou colocar aqui o polo negativo, a ponta de prova negativa do multímetro no preto, né? Que é o terra, e vou testar a tensão aqui do primeiro borne, né? Vou tirar aqui para ficar melhor. Primeiro borne. Então aqui eu tenho 12 volts no primeiro, né? Agora eu vou colocar no segundo, tem uma tensão de 5 volts, né? E aqui no terceiro, uma tensão de 3 volts, certo? Para eu fazer esse teste, eu vou precisar de quê? Ou eu pego esses plugs banana, né? 2 plugs em banana, posso pegar um vermelho e um preto para poder diferenciar, ficar melhor. E encaixar eles aqui, né? E soldar um fio aqui para poder ficar usando também, né? Ou posso pegar já um cabo de multímetro, ó, um cabo de multímetro que você não usa mais aí, tá? Pega o cabo, tira aquele plástico aqui, que é aquela capa que envolve aqui o borne, né? O pino. Aí coloca aqui, ó. Coloquei aqui. Aí eu vou colocar no borne dependendo da tensão que eu queira. Então,
12 volts, o que é que eu vou testar em 12 volts, por exemplo, na bancada? 12 volts eu posso estar testando uma lâmpada, né, ó. Estou testando uma lâmpada, um relé de pisca, ou qualquer outro componente, ou alimentar o próprio módulo para fazer determinado teste, né? Ou qualquer outro componente que eu possa, que trabalhe com 12 volts, eu posso estar testando também aqui, certo? Na motocicleta a gente vai encontrar vários componentes que trabalham com tensão de 12 volts, né? E nas motos com injeção eletrônica, vou usar mais esses dois bolos, né? Que é a tensão de 12 volts, aliás, de 5 volts e uma tensão de 3,3 volts. Ah, para que eu vou usar a tensão de 3 volts? Por exemplo, um exemplo aqui. Eu quero testar um LED, por exemplo, né? O LED ele precisa de uma tensão de no mínimo 1,5 volt, né? E no máximo 3 volts para acender. Então, se eu colocar esse LED aqui e ver qual é o lado positivo, né? O ladozinho da perninha maior, né? Onde tem um terminal maior é o lado positivo, onde tem o terminal menor é o lado negativo do LED. Então, eu vou pegar esse LED e vou colocar aqui entre o positivo e o negativo. Então, a ponta de prova maior é a positiva, vou colocar no positivo, e aqui o negativo, porque eu sei que isso aqui é 3 volts. Então, eu posso ligar direto, né? Ó, acender o LED, não tem perigo de queimar o LED, porque a tensão já é a específica para poder acender um LED, certo? E no caso da sonda lambda, também trabalha com tensão baixa. Se eu quiser informar uma tensão de mistura rica para o módulo, também vou estar usando isso aqui, né? Usando a ponta de prova aqui no 3 volts. E também aquela questão que eu tinha mostrado para vocês nos cursos anteriores, o regulador de tensão de 5 volts 7805, que é para testar a unidade de sensores, né? Ó. Então, a unidade de sensores também trabalha com 5 volts. Então, eu tendo essa fonte, eu já não vou precisar de adaptar esse reguladorzinho para poder fazer os testes alimentando a unidade de sensores, certo? Então, nesse polo aqui de 5 volts, eu já vou também poder fazer isso, certo? Então, eu vou colocar o negativo aqui da unidade, né? Vou precisar de 5 volts. Então, a unidade de comando a unidade de sensores é alimentada com 5 volts. Então, eu sei que aqui só sai 5 volts, então não vai ter problema nenhum eu fazer esse teste, né? E aqui é uma tensão estabilizada, não tem como ter oscilações, né? Porque é uma fonte 100% estabilizada, né? E aqui eu posso estar alimentando essa fonte, essa unidade, ó. Coloco aqui o positivo, né? Então, a partir de agora, essa unidade já está alimentada. Então, vamos ver aqui a tensão na unidade agora, né? Então, eu vou pegar o multímetro, na escala de 20 volts DC, né? Corrente contínua. Vou colocar aqui o negativo do multímetro aqui, também no polo negativo, né? Junto com o outro. E com o outro cabo aqui eu vou pegar aqui o sinal, por exemplo, aqui do sensor MAP, né? Vamos ver que é a tensão do sensor MAP, ó. Então, estou vendo aqui a tensão do sensor MAP, né? E se eu quiser também aqui, posso ver também a tensão do TPS, né? Para ver se esse sensor tá bom, né? Então, com essa fonte também, eu posso estar fazendo esses testes, né? Vê aí, ó. Então, eu estou aqui vendo a tensão do MAP, ó, né? A tensão do sensor MAP está com 2,96 volts, né? E aqui a tensão do sensor TPS. Então, eu posso estar alimentando com essa fonte a unidade de sensores nessa parte de 5 volts. Eu posso estar testando LEDs ou usando de outra parte, qualquer outra coisa de 5 volts que eu quiser, né? Qualquer outro componente. E aqui em 12 volts eu posso estar testando também aqueles outros componentes que trabalham com 12 volts, certo? Pronto, pessoal. Então isso aí é uma dicasinha para vocês melhorar aí na hora de um teste dentro da oficina de vocês. Então uma fonte dessa, que você vê que às vezes vai até para o lixo, você pode estar pegando essas tensões e colocando na parte externa da fonte para fazer alguns testes de bancada, né? Isso é uma coisa que a gente usa muito aí no teste de injeção eletrônica. Vai precisar muito para fazer teste de determinados componentes antes de ser colocado na moto, certo? É isso aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo aí pelo grupo, tá? Ou aí pode me ligar também e tirar algumas dúvidas a respeito de como você adquirir essa fonte, ou até mesmo como dicas de como você tá aí confeccionando essa fonte aí, tá? É isso aí, até lá!